Olá, boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos a essa reunião de estudo e de elevação fraternal em direção a Deus, aos ensinamentos do Cristo. Meu nome é Wagner, eu faço parte do Lar Espírita Irmão André, aqui de Belo Horizonte, e hoje, a convite da Fraternidade Espírita Jesus Amigo, nos encontramos para meditar um pouco sobre os ensinamentos do Cristo. Que todos nós sejamos bem-vindos. Então, antes de iniciar o nosso estudo, vamos à nossa prece de agradecimento pela oportunidade. O nosso estudo que faremos no dia de hoje será Pecado por Pensamento, Adultério. Foi selecionado algum material para que nós pudéssemos meditar sobre o assunto. E assim, cada um de nós, conforme o entendimento e a capacidade que se tem do assunto, possa verificar o que esses ensinamentos do Cristo nos oferece e o que nós podemos fazer para nos melhorarmos, nos modificarmos através dessas orientações. E junto desses ensinamentos do Cristo, tem também a orientação que a doutrina espírita nos traz para que possamos unir esses dois ensinamentos e dele tirar o melhor proveito para o nosso dia a dia. Então, a nossa prece inicial de agradecimento a esse encontro. Fechando os nossos olhos, possamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo esta oportunidade de estarmos aqui reunidos no dia de hoje. Um dia 1º de maio, com um título de feriado e que, em função também das circunstâncias acontecendo no Brasil, grande parte de nós se encontra nos lares. E o que fazemos com o tempo que temos dentro do lar? Qual a aplicação que damos ao nosso tempo? Que possamos agradecer ao nosso anjo da guarda, aos mentores da casa que nos acolhem nesta reunião, e que possam eles achar recursos fluídicos de elevação espiritual e psíquica para nos auxiliar na nossa jornada evolutiva e possa também nos auxiliar no cuidado íntimo com nós mesmos, através da manutenção do corpo físico e do equilíbrio do bom pensamento, que possam nos auxiliar a elevar o nosso pensamento a Deus, ao Cristo, e tirar das lições divinas aproveitamento que nos fortaleça no ambiente em que nos encontramos. Que a noite possa ser proveitosa pelo horário, pela circunstância, pela reunião, e que depois dela, meditando sobre o assunto, saibamos tirar proveito daquilo que ouvimos, lemos, e que, como o estudo é gravado, que tenhamos a oportunidade de, na dúvida, na ausência de compreensão, revê-lo, verificar no rodapé dos textos a fonte da qual foi tirada, pois dali há mais informações que ajudam a complementar o estudo dessa noite. Que os mentores possam iluminar-nos e nos amparar à medida em que abrimos campo espiritual, coração e mente para receber essa dádiva. E que Jesus e Deus, nos iluminando a todos, possa nos alcançar também por essa disposição nossa em receber esse auxílio. Bom,
Então vamos ao nosso estudo. O nosso tema, ele tem como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. E dentro desse capítulo nós vamos lidar com o item de 5 a 7, onde fala do pecado por pensamentos, adultério. E vamos também utilizar a passagem que encontra na Bíblia, no Evangelho do Cristo, em Mateus, no capítulo 5, entre os versículos 27 e 28. O que nós temos para estudarmos e analisarmos os ensinamentos? Então nós começamos com a passagem de Mateus, aonde Jesus, virando para nós, nos diz: aprendestes o que foi dito aos antigos, porque as leis de Deus foram trazidas por Moisés nos 10 mandamentos. Não cometereis adultério. E nós compreendemos que cometer adultério, de um modo geral, é termos um convívio com um, mas contrairmos um certo convívio anônimo, oculto, com outro. E Jesus diz: eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com um mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então Jesus não fala exatamente do contato físico entre duas pessoas que, não tendo compromisso entre si, se encontram. Ele fala do pensamento, do olhar, da intenção, do desejo. E eu trago a figura do olhar feminino e masculino, porque quando o Cristo, na época, falava sobre essa questão, o ser masculino tinha uma certa autoridade ali e o ser feminino tinha uma posição inferior. Hoje a doutrina espírita nos esclarece que nós somos espíritos, ser inteligente da criação, povoa o universo fora do mundo material. Questão 76 do Livro dos Espíritos. E nós vamos verificar que o espírito é, questão 88 do Livro dos Espíritos, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E na questão 132 do Livro dos Espíritos diz que os espíritos renascem em condições adversas para o seu aprimoramento. E na questão 738A do Livro dos Espíritos diz que os corpos são meros disfarces com que eles, os espíritos, surgem. E então vamos compreender que o espírito ele pode nascer tanto num corpo masculino quanto num corpo feminino. Então, quando Jesus diz que eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aonde está o pecado dentro desta questão e como podemos materializar esse entendimento para que possamos compreender que as palavras do Cristo têm um peso imenso na nossa conduta, no nosso modo de comportar dentro da sociedade. Como eu vejo a sociedade e como eu olho a sociedade.
e o meu pensamento, o meu olhar, minha forma de fazer as coisas que são íntimas, minha, como Deus a vê. Então, seguindo o nosso estudo, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8, no item 6, os Espíritos dizem assim para nós: a palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção, da definição que lhe é própria. Pois até então, para nós, adultério é aquela figura que, se encontrando com outra de forma oculta, ali há um adultério. Então os Espíritos dizem que nós não devemos entender adultério dentro desse contexto exclusivo. Porém, num sentido mais geral, é o que devemos compreender adultério. Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado. Todo e qualquer pensamento, todo e qualquer planejamento que de algum modo prejudique alguém. Como, por exemplo, nesta passagem em que os Espíritos nos trazem, nos lembrando os ensinamentos do Cristo. Em Marcos, lá no capítulo 8, Jesus diz: porquanto, se alguém envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos, na glória de seu Pai. Então os Espíritos nos lembram que Jesus utiliza a palavra adultério em várias circunstâncias. Naquela passagem de Mateus, ele lembra o que está na lei que Moisés nos apresentou. Aquele que comete adultério, e lembra-nos que, como Moisés nos diz isso, não cometereis adultério, ele, naquela passagem de Mateus, ele amplia a informação nos dizendo que eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então ele amplia a lei em que Moisés dizia: não cometereis adultério. Jesus já diz: através do pensamento do mal olhado, já cometemos pecado. E vamos verificar então que, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles dizem que todo e qualquer pensamento mau emprega-se a palavra adultério. E eles continuam dizendo para nós que muitas vezes, como Jesus colocou, todo e qualquer pensamento é adultério. No Evangelho, lá no capítulo 27, para que nós possamos compreender como esse pensamento que nós temos, com um comportamento negativo, com um olhar para com o outro, quando nós paramos e olhando para alguém com um desejo, conforme a palavra que Jesus nos traz, quando ele fala que quando olhamos com um mau pensamento ou com um mau desejo para alguém, cometemos adultério, pecamos, para que nós possamos compreender essa colocação e levar em conta o quanto isso é penoso para nós,
quando fazemos isso, e também penoso para aquele que, tendo o nosso pensamento, o nosso olhar de desejo negativo, também é penoso? No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7, ele nos descreve como é a ação da prece. É através da prece que iremos compreender o pecado que cometemos quando olhamos para o outro com mau olhar, com um desejo mau, como diz Jesus. Na ação da prece, que é a transmissão pelo pensamento, os Espíritos nos explicam assim: ação da prece, transmissão do pensamento quando fazemos uma prece. Eles dizem que a prece é uma invocação, é um chamamento que fazemos, mediante a qual essa invocação ou esse chamamento, o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser, a quem se dirige. Então, os Espíritos dizem que toda vez que nós nos recolhemos para uma prece, em qualquer momento, nós entramos em comunicação com o ser a quem nos dirigimos. Seja Deus, seja o Cristo, seja os bons Espíritos que nos auxiliam, seja o nosso anjo da guarda, seja em direção a Deus pedindo em favor de alguém ou de nós mesmos. Eles dizem que no momento em que fazemos a prece, nós entramos em comunicação com um ser. É imediato esse contato. E eles continuam que a prece pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação ou um louvor daquilo que desejamos. Podemos orar por nós mesmos, por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. E isso é uma coisa que fazemos com uma certa frequência. O Espiritismo, ele torna compreensível a ação da prece quando nós fazemos. O que acontece quando nós fazemos a prece? Qual o efeito que ela produz, não só em nós, mas no ser ao qual estamos dirigindo a prece? Então a doutrina espírita, ela torna compreensível a ação, o ato da prece, explicando-nos o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda, receba o nosso apelo, e nessa imagem é como se nós estivéssemos direcionando o pensamento para alguém, seja ele encarnado ou desencarnado, seja ele Deus, Cristo, os bons Espíritos, nosso anjo da guarda, ou quem quer que seja que venha ao nosso pensamento, um irmão, um filho, uma esposa, uma namorada, não importa quem seja. No momento em que nós pensamos, eles dizem que quer a pessoa nos acuda, nos compreenda naquele momento da prece, e vamos observar que há pessoas que dizem que estava em casa, estava no trabalho e de repente lembrou de alguém, pensou em alguém. E aí, dias depois, horas depois, encontrando com aquela pessoa, ela relata aquele evento em tal hora e em tal dia, e às vezes a pessoa com quem estamos conversando diz: deve ser uma transmissão de pensamento, porque nessa hora, nesse dia, eu também pensei em você. Então nós temos esses relatos no nosso cotidiano, e a doutrina afirma, quer no caso
em que o ser a quem oramos acuda, receba o nosso apelo pelo pensamento. Quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. E na imagem abaixo é como eu procuro desejar o bem para aqueles que não me conhecem. No geral, quando fazemos uma prece de início de um estudo, ou quando fazemos uma prece de encerramento, ou quando estamos acolhidos e lembramos de alguém, estamos sempre fazendo uma prece, muitas vezes direcionado àqueles que não nos conhecem. Por exemplo, nós pedimos por aqueles que se encontram em orfanatos, em hospitais, em asilos, em abrigos, nas ruas, debaixo das marquises, nos cárceres, no meio dos flagelos naturais que muitas vezes a TV traz, e com o desejo de auxiliar, elevamos o nosso pensamento a essas individualidades. Então, os Espíritos dizem que o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Nós não o conhecemos, ele não nos conhece, mas o nosso desejo de auxiliar aqueles que se encontram dentro de determinado quadro, diz os Espíritos que quando oramos, recolhem eles a energia dessas orações e canalizam em direção àqueles que precisam. Para aprendermos, para compreendermos, entendermos o que ocorre em tal circunstância quando fazemos a prece, precisamos conceber, precisamos entender que vivemos mergulhado num fluido universal. E para a gente exemplificar esse mergulho no fluido universal, eu trouxe a imagem desse aquário. Os peixinhos que ali se encontram estão mergulhados no universo e o universo deles é totalmente preenchido pelo fluido líquido, que é a água, e eles estão dentro do fluido tanto quanto o fluido está dentro deles. O fluido, inclusive, compõe a natureza dos peixinhos. Então, os Espíritos dizem que para que nós possamos compreender o movimento da prece, precisamos compreender que estamos mergulhados também no fluido universal, como os peixinhos na água, que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da esfera a qual vivemos. E aí a gente lembra a questão 76 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E então eles nos mostram que o fluido cósmico universal, ele ocupa todos os espaços, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. E eles continuam nos explicando que esse fluido recebe da vontade nossa, pelo nosso pensamento, uma impulsão. E aí eu trouxe a água como um elemento em que recebe uma movimentação, uma impulsão, e ela agita, ela se movimenta. Então esse fluido recebe da nossa vontade uma impulsão. Ele, o fluido, é o veículo do nosso pensamento.
Então, esse fluido é o que transporta o que pensamos. Como o ar é o veículo do som, com a diferença que as vibrações do ar, elas são limitadas. Você faz um barulho aqui, ali na frente, aquele barulho já não é mais escutado. Porém, ao passo que as vibrações do fluido universal se estendem ao infinito. O que penso é que nesse momento se irradia por todo o infinito do universo e alcança àquele a quem eu desejo. Por isso, ao fazermos uma prece em favor daqueles que se encontram nos cárceres, nos asilos, nos abrigos, nas ruas, eles são alcançados pelas nossas sinceras preces. E eles dizem, os espíritos, dirigindo, pois, o meu pensamento para um ser qualquer, em qualquer lugar, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro. Não importa se o outro não me conhece, no momento em que eu me conecto a ele, oferecendo a ele o meu sentimento, o meu pensamento, a lei divina produz um retorno que chega de volta a mim. O que eu ofereço ao outro, também recebo do outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Então, quando eles falam que a energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade, eles estão nos perguntando ou estão nos dizendo que o que é que eu estou pensando? Qual a qualidade do meu pensamento? E qual a minha força, qual a minha disposição em fazer aquilo? Por isso a necessidade da prece ser uma prece sincera, porque ela vai carregada de força, que é a minha vontade em auxiliar e amparar aquele que dirige o pensamento a ele, e também pela qualidade desse pensamento que eu me disponho a oferecer ao outro. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida. Qualquer que seja o lugar onde se encontrem, então os espíritos ouvem os pensamentos que se irradiam pelo universo e são captados como a gente vê na imagem. Ali é como se fosse alguém que sofresse, que tivesse alguma dificuldade e em várias direções do universo, individualidades encarnadas e desencarnadas orando em favor daquela individualidade. Ela capta, ela escuta através do seu campo espiritual as preces que são dirigidas a ela. É assim que os espíritos se comunicam entre si. É assim que quando pensamos em alguém, quando oramos em favor de alguém, quando lembramos de alguém, nos comunicamos. Não temos ainda uma clareza de como esse processo é amplamente difundido por nós, por falta de conhecimento dessa ciência, que é a doutrina espírita que vem desenvolvendo em nós essa capacidade de compreensão,
mas é assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmite suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Temos os relatos de quando uma mãe sofre um acidente, um problema, um filho percebe, quando um filho adoece ou tem uma dificuldade, a mãe sente aquilo, entra em contato, liga, pergunta como está. Então, é pelo pensamento que há essa relação estabelecida à distância entre os encarnados. E eles dizem que essa explicação que eles nos trazem vai, contudo, com vista, com objetivo aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística, puramente simbólica. Não, fazer uma prece, tudo bem, eu faço uma prece. E aquele que conhece a doutrina e que se aprofunda nessa ciência, ele começa a conhecer o mecanismo e compreende que o simples pensamento é uma prece que alivia a dor alheia. Um simples olhar caridoso é que alivia a dor daquele indivíduo aflito à nossa frente. Não precisamos falar nada, não precisamos lhe chamar a atenção. O simples olhar em direção a ele e elevar o nosso pensamento, pedindo a Deus, aos bons espíritos que socorrem aquele indivíduo naquele momento de angústia em que ele se encontra e que muitas vezes não temos a possibilidade de auxiliá-lo fisicamente, devido a limitações que muitas vezes o acontecimento produz, como às vezes verificando pela TV, os acidentes que faz com que muitos sofram, e aí dirigimos o nosso pensamento rogando que o mundo espiritual, recolhendo a energia salutar e boa que temos em nós, possa direcionar a essas pessoas. Então eles continuam dizendo que o pensamento movimenta energia, o pensamento movimenta um campo de força que auxilia, que ampara, que cura e que melhora. E eles dizem que não tem por fim essa explicação materializar a prece, mas torná-la, através dessa explicação, inteligível, compreensível para nós, mostrar para nós os efeitos desse pensamento, dessa prece, mostrando que pode exercer a ação direta e efetiva sobre aqueles a quem direcionamos o nosso olhar, o nosso pensamento, a nossa prece. Bem, compreendemos agora como funciona a prece. Compreendemos agora o que os Espíritos falaram, que quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus, eles nos auxiliam. E aí voltamos novamente nas palavras do Cristo. Em Mateus, Jesus diz: aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Fica agora compreensível o que Jesus quer nos trazer com essa colocação e com essa passagem? Trazendo um pouco mais de doutrina espírita,
para nos mostrar o entendimento dessa passagem, no Evangelho segundo o Espiritismo agora, lá no capítulo 19, no item 5, eles dizem assim: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. E nós sabemos que a ação magnética é algo que atrai, é algo que impulsiona ou que empurra. Quando utilizamos um ímã e aproximamos ele de uma limalha de ferro, aquela limalha toda é atraída para aquela peça de ímã. Então eles dizem que o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética, nessa atração que o Espírito tem. Por seu intermédio dessa fé e dessa ação magnética, o homem atua sobre o fluido no qual ele está mergulhado, como os peixinhos ali. Agente universal modifica as qualidades desse fluido. E como nós modificamos a qualidade do fluido? Como nós modificamos a qualidade da água? A água é um fluido sem sabor e sem cor. Se eu colocar sal nela, ela vai ter um tempero, um sabor. Se eu colocar açúcar, ela vai ter um tempero e um outro sabor. Se eu colocar um corante na água, ele terá uma outra coloração. Então, eu observo que conforme a minha vontade, a minha intenção e conforme o material que eu tenho em minhas mãos, eu altero a natureza da água. Posso fazer uma água salgada, adicionando sal. Posso fazer uma água doce, adicionando açúcar. Posso dosar essa quantidade de sal de forma que ela fique com um tempero suave, ou posso adicionar sal em grande quantidade de tal modo que ela fique extremamente salgada e difícil de provar. Ou posso também, da mesma forma, dosá-la com a quantidade de açúcar de forma que ela fique agradável, ou posso exceder no volume do açúcar, e assim também com os corantes. Como o homem pode atuar no fluido e modificar as qualidades dele, que tem a mesma natureza da água? Ele não tem cor, ele não tem sabor. Quem dá a qualidade a esse fluido, antes de ser utilizado, é aquele que manipula ele. Então, como eu modifico as qualidades do fluido? Através da prece, como nós vimos na explicação da prece, através da oração, através do querer bem, através do desejar ajudar, através do querer amparar. Essa é a minha vontade e esse é o meu pensamento. A vontade de ajudar, qual a força que eu tenho para auxiliar? E o que vem à mente quando eu quero auxiliar? Quais os recursos mentais que eu utilizo para exercer o auxílio? Qual a quantidade do elemento que eu utilizo para ajudar? Então eles dizem que o homem atua sobre o fluido agente universal, modifica-lhes as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então, depois que absorvemos esse fluido e temperamos ele com o nosso sentimento, nós dirigimos esse fluido àquele que desejamos. Daí decorre que aquele
que há um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, e essa ardente fé é o que eles nos explicaram, que é o homem atuando sobre o fluido e modificando-lhe as qualidades, pode, só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural, como as curas que Jesus apresenta no seu Evangelho, e como as curas que às vezes temos notícia quando alguém toma um passe, quando alguém recebe uma oração em favor de si, através de outro ou de outros, e que ele se recupera. Os Espíritos nos mostram que é essa movimentação do homem, através da sua fé, que atua sobre o fluido, modificando-lhe as qualidades. E aí nós vamos verificar que qual é a qualidade que eu coloco no meu pensamento quando eu olho para alguém. Qual o sentimento que eu aplico quando eu olho para alguém? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, aí nós temos assim: a diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão. Lembremos do imã, que, dependendo da circunstância, ele atrai, e dependendo da circunstância, ele repulsa dos fluidos. E o ímã é um fluido elétrico ou um fluido magnético que assimila ou repulsa. E aí eles trazem o exemplo para nós que o pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Então, como verificamos como a prece é transmitida, como verificamos no quadro anterior que a fé que o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética, por seu intermédio o homem atua sobre o fluido, agente universal, e qualifica-lhe as qualidades, modifica-lhe as qualidades. Aqui os Espíritos nos dizem que o pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. É alguém que está fazendo prece, mas com um sentimento negativo no coração, porque o desejo de vingança e o desejo de fazer prece são desejos diferentes, mas utilizam o mesmo mecanismo de transmissão, que é o pensamento. E eles dizem que o pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio, Daí, aonde eles nos dizem que daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Quem de nós já não se sentiu agradavelmente bem em companhia daquele que se aproxima de nós e que, pelo bom relacionamento, pelo bom convívio, gostamos de estar junto deste? E quem de nós já não experimentou, ao se aproximar de alguém ou alguém se aproximar de nós,
e de repente começamos a sentir algumas dores, alguns sintomas em que a gente não compreende, um mal-estar, um enjoo, uma dor de cabeça. Então os Espíritos mostram para nós que o ser humano, que o Espírito, ele atua no fluido cósmico universal pelo poder da fé que ele tem. Qual o tipo de fé que ele apresenta? A fé de fazer o bem, da oração, da prece, no qual ele modifica as qualidades do fluido e dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível, ao qual, tendo esta fé e esta vontade, o desejo de auxiliar, ele pode, pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura. Então, nós verificamos que a diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física. E aí vamos verificar que a energia da corrente que parte de nós, qual é o sentimento que é carregado, o que desejamos quando estamos olhando? Guarda essa energia proporção com o pensamento da vontade. Qual a qualidade do meu pensamento e qual a força, qual é a intenção que eu tenho quando eu estou olhando para alguém? Estou orando? Estou em prece? Desejo fazer o bem, ajudar, amparar? Ou a minha situação quando olho para alguém é de desejo material, é de raiva, é de revolta, é de ódio, é de inveja, de ciúme, de vaidade, de orgulho? O que eu estou dirigindo para aquele a quem vem ao meu pensamento, a quem eu dirijo o meu olhar? E, consequentemente, como a doutrina nos diz, o que eu direciono para o outro, também recebo em troca. E aí nós vamos compreender, através dos estudos, que muitas vezes pessoas ficam doentes e ficam doentes por causa da forma com que elas são olhadas por nós, devido ao sentimento que temos para com essas pessoas. Elas adoecem, os médicos não compreendem o que provoca aquela doença. É como aquele exemplo que temos, aquele ditado que temos de ter uma bela samambaia na entrada da nossa casa. E aí um belo dia o nosso vizinho chega e diz: "Mas que bela samambaia!" E aí no dia seguinte a nossa samambaia se encontra dessa forma. Voltando lá no capítulo 8 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, os Espíritos vão encerrando dizendo para nós que sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produz? Se fizeram essa pergunta, Kardec fez e eles respondem para nós: cumpre-se, faça aqui uma importante distinção. À medida em que avança na vida espiritual,
a alma, o ser encarnado ou o ser desencarnado que enveredou pelo mau caminho, se esclarece. É o caso, nós, no dia de hoje, com essas informações, podemos nos esclarecer, ter compreensão do modo como olhamos a vida, de como enxergamos as pessoas à nossa volta e qual sentimento aflora de nós em direção a elas. Então, à medida em que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições. Compreendi a minha imperfeição, agora cabe a mim trabalhar para desfazer dela, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre o meu desejo de melhorar, em virtude do meu livre-arbítrio, se quero fazer agora ou se vou fazer em outro momento. E eles continuam dizendo que todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de se adiantar. Me veio o pensamento mau. Estou esclarecido de que aquela conduta é ruim. Então, eu tenho neste momento a oportunidade, a ocasião de me adiantar na evolução, porque neste momento eu posso repelir com toda a minha força aquele mau pensamento, não permitindo que ele ocupe espaço e tempo no meu dia a dia. Quando faço isso, é um indício de esforço por apagar uma mancha, por querer se desfazer de um mau comportamento. Não cederá se apresentar a oportunidade de satisfazer o mau desejo. Observo alguém, vem a ideia do desejo e eu discuto comigo para que aquilo não permaneça. Mas e se tenho a oportunidade de realizar aquele ato de pensamento? Se eu não ceder, então eu estou trabalhando para o meu aperfeiçoamento. Não cederá se apresentar a oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Então eles mostram que aquele que busca o esclarecimento e que compreende aonde falha e trabalha para corrigir essa falha, depois de haver resistido, sente-se mais forte e contente por ter superado aquela dificuldade momentânea. Aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato, e se não leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo, por falta de oportunidade de realizar aquele ato. É, pois, tão culpado quanto seria se o cometesse. Então nós vamos verificar que quando Jesus nos diz que aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado a uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério
Qual o nosso comportamento diante dos atos da nossa vida? Que tipo de sentimento aflora em nosso pensamento e em nosso coração? O que deixamos aflorar na nossa mente? Então, eles continuam dizendo para nós que, em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Como Cristo, que já não tinha esse pensamento, ao qual ele nos reporta, chamando-nos a atenção. Naquele a quem essa ideia acode, em que o mau pensamento chega, mas que a repele, que procura afastar esse mau pensamento, há progresso em vias de realizar-se. Está acontecendo a melhoria do ser. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude de sua força. Num, o trabalho está feito, como o caso do Cristo. Noutro, estar por fazer, como no nosso caso que, sendo esclarecido e compreendendo a força do pensamento, trabalhamos para evitar os maus pensamentos. E eles finalizam dizendo que Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações, todas essas diferenças. E aí finalizamos com a seguinte mensagem, que eles nos dizem que não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei, da lei de Deus, que não acarrete forçosa e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis quando essas consequências nos alcançam. Daí se segue que, nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. A verdadeira pureza não está somente nos atos que fazemos. Participar de uma tarefa na casa, de uma campanha do quilo, da tarefa do passe, da tarefa de exposição, do atendimento fraterno, que são atos. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Espero que estas mensagens trazidas de dentro da doutrina espírita possa ser útil para a nossa reflexão e compreender que o nosso olhar, o nosso modo de ver as coisas, as pessoas e o sentimento que parte do nosso coração e do nosso pensamento produz energia temperada por esse sentimento nosso e é direcionada àqueles a quem pensamos. E produz saúde, bem-estar e cura quando é um bom pensamento. E produz doença, aflição e angústia quando é um pensamento negativo. Agradeço a todos a companhia até o momento. E nós vamos para o nosso momento de prece. Mas antes, para aqueles que estiveram conosco até agora
e se sentiram confortáveis e à vontade com a mensagem, teremos um novo estudo que vai ser no dia 4 de maio, na segunda-feira, no horário de 20h30, na Fraternidade Espírita Mundo Luz. O tema será Joana de Cusa e ficam todos vocês convidados a nos reunirmos nessa hora e nesse dia para meditarmos sobre o tema. Eu agradeço a companhia de todos e vamos então à nossa oração de agradecimento. Que possamos fechar os nossos olhos por alguns instantes, aproveitando esse clima salutar de bom pensamento, de mente equilibrada, possamos elevar o nosso pensamento em direção ao céu, guiando este pensamento a Deus, agradecendo a existência física, a Jesus, os ensinamentos que nos traz e através do qual nos orientamos para o nosso aperfeiçoamento no mundo físico e espiritual. Aos bons espíritos que, como neste momento, através da Fraternidade Jesus Amigo, nos acolhe para que possamos meditar nas lições do Cristo. Ao nosso anjo da guarda que nos abraçou o dia todo, buscando nos intuir e nos auxiliar a ter em mente que precisamos ter um tempo para elevarmos o nosso pensamento a Deus e assim abrimos mão de alguma coisa a fazer para nesta hora estarmos reunidos. E que já que estamos reunidos num clima de elevação espiritual e de campo de energia favorável ao bem-estar daqueles que sofrem, possamos direcionar esse feixe de força, de energia, doado de cada um de nós em pequena porção, em favor daqueles que se encontram nas ruas, nos cárceres, nos abrigos, nos asilos, nos leitos de hospitais e dos lares, em angústia, em sofrimento e em tristeza. Que Deus, que abençoa todos nós, possa encontrar em nós capacidade para nos amparar à medida em que abrimos a mente e o coração para esse benefício. Obrigado a todos. Tenhamos todos uma boa noite.